Bom dia, bom dia, bom dia. 1º de agosto, mais um mês que se inicia um novo ciclo. Mais 30 dias, é 30 esse mês? Alguns dias que o Senhor nos dá a oportunidade de refazermos, reconstruirmos, reiniciarmos, recomeçarmos. Bora pra cima, que é um ciclo que se inicia e que nós possamos completá-lo da melhor forma possível. Excelente dia para você. Sexta-feira lindona. Bora compartilhar meu devocional com você. Salmo 146, 5, 6. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó e cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Na minha King James, aqui no finalzinho, no versículo 6, diz que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre. Aqui fala sobre a fidelidade para sempre, e aqui na outra fala sobre a verdade para sempre. Além das circunstâncias. Estamos enfrentando diversas instabilidades mundo afora, crises, guerras, divisões, enfim. Tudo isso cria um cenário assustador de incertezas. Por isso, se olharmos para o mundo, pelos noticiários, facilmente perderemos as esperanças. Contudo, a Bíblia nos alerta para não nos conformarmos com este mundo, mas devemos encarar as coisas de outra maneira, segundo a ótica celestial. A perseverança e a coragem para enfrentar a vida, em todos os aspectos, devem ser buscadas com a ajuda do Pai, porque o desânimo e a estagnação não nos conduzirão aonde Deus quer nos levar. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, a Bíblia é repleta de promessas que em todo tempo podem renovar as nossas esperanças. Por isso, é tão importante refletirmos acerca do que tem tomado a maior atenção da gente. O seu tempo assistindo noticiário a respeito de tragédias e crises tem sido maior do que o seu tempo com Deus? Talvez você não perceba, mas nós somos facilmente influenciados por aquilo que consumimos. A sua história permanecerá igual se você não mudar as suas atitudes. Ventos e tempestades são desafiadores, mas estabeleça sua confiança no Senhor, pois Ele é o único capaz de reacender a esperança em nossos corações. Ele é o único capaz de reacender as esperanças em nossos corações. Não permita que o pessimismo e a desesperança tomem a sua mente e paralisem você. Deus Pai nos chama para desenvolvermos uma mente renovada. Deus nos chama para desenvolvermos uma mente renovada, que é fruto de uma vida entregue a Jesus. Hoje, convido você a tirar os olhos da terra e voltá-los aos céus, pois as promessas de Deus não dependem de fatores externos para se cumprirem, mas sim de um coração cheio de fé. Esteja disposto a se posicionar, não perca a esperança. As coisas mais importantes da vida não é a situação em que estamos, mas a direção em que nos movemos. Uau! Davi aqui nesse salmo, ele sempre está falando aleluia, louvai ao Senhor. Aleluia, louvai ao Senhor. E Davi está falando que é o Deus que dá provisão, é o Deus que dá instrução, é o Deus que zela, que protege, que esse é o Deus que nós devemos e precisamos confiar. E é sobre isso. Não importa a circunstância que estamos vivendo, é muito desafiador.
É muito desafiador estarmos diante de uma circunstância de luto, de dor, de bancarrota. Se você tiver um pouco de empatia e se colocar no papel de um pai que está em falência e que tem uma esposa e filhos para suprir, se nós pudermos avaliar e imaginar um pouco o tamanho da dor desse homem, que ele foi gerado para ser um sacerdote, para ser um provedor, para ser o cabeça de um lar, e ele está numa situação dessa, é muito desesperador. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos perder a esperança, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita para mim e para você. A situação de uma mãe solteira, de uma mãe sozinha, criar filhos é desafiador, eu vivo isso. É dia após dia, e não é um leão por dia não, é um tantão de leões que a gente tem que matar por dia. E o principal leão, Estela falando sobre mim, são os que eu mesmo gerei, são aqueles que eu deixei acessar a minha mente, alcançar o meu coração, que declararam coisas sobre mim que não são verdades de Deus. E quando eu os domino, quando eu consigo acessar um lugar em Deus capaz de ativar, incentivar, capaz de manter a chama da fé e da esperança acesa, eu não deixo que essas vozes do Baixíssimo, eu não deixo que a opinião alheia acesse a minha mente e o meu coração. Eu me entristeço sim, é óbvio, e muito. Eu choro e muito com as situações do dia e com as pessoas. Mas isso não mais afeta-me de uma maneira que me faz regressar, que me faz voltar para a caverna, no lugar onde eu fui muitas vezes, que me faz duvidar de quem a Estela é. Não mais. Não mais, porque quando eu sento à mesa com Deus, todas as manhãs, eu acendo quem eu sou de verdade. Mesmo eu tão carente de pessoas, mesmo eu ainda estar sendo tratada em tantas facetas na minha vida, principalmente as emocionais, porque a falta da minha mãe e o luto do meu pai deixaram muitas lacunas em mim. E o Senhor tem me colocado em um lugar de solitude para que eu possa compreender que não existem pessoas, que não existem homem, não existem mulher, que não existem amizades, que não existem filhos, que não existem irmãos, que não existe nada, nem ninguém que vai preencher essa necessidade, só Deus, o meu Pai. E eu percebo que Ele tem me levado para este lugar de solitude para que eu possa me tornar dependente só dEle, sabe? E eu creio que nós precisamos acessar este lugar de dependência somente do Pai. E quando nós conhecemos o coração de Deus, a gente gera em nós coisas incríveis que nem a gente pensava que a gente tinha capacidade de acessar tais lugares. Não são lugares que dinheiro compra, sabe? Mas são valores que são gerados dentro de nós e que a gente se alegra no Senhor por ter conquistado tais lugares. Lugares onde a opinião alheia não importa mais, onde você não acessa mais dependência emocional de ninguém, onde você tem paz de espírito porque tudo que fores fazer, tu está conectado com Deus e antes de qualquer ação você conversa com o teu pai e pergunta para ele se tu estás em obediência e se aquilo que tu estás a fazer é o certo, sabe? É um lugar difícil. Eu não gosto da palavra difícil, porque nada é difícil quando a gente tem Deus no coração, né? Quando a gente está fortalecido no Pai. Mas é um lugar desafiador de estar, sabe? Porque manter essa esperança, essa chama acesa diante, como ele diz aos noticiários, diante ao que as pessoas conversam. Sempre sentamos em algumas mesas onde as pessoas estão sempre com o olhar voltado ao que aconteceu de ruim, sabe?
no homem que bateu na mulher no elevador, nas crises, nas guerras, mas é mais difícil nós encontrarmos mesas onde as pessoas falam sobre homens e mulheres que estão levando o evangelho na África, mesmo Moçambique passando por tudo que está passando. Eu não me isento de saber as informações do mundo. Não, eu preciso conhecê-las, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu amo a política, eu gosto disso. O Davi, o meu filho, ama a política, a gente conversa muito sobre isso, mas é não acessar isso para me fazer... Oh, meu Deus, me dê sabedoria para falar. Para eu não abrir mão de acessos que o Senhor tem para mim, sabe? Tem pessoas que falam para mim, mulher, tu é doida? Sair de casa, tal hora para pedalar, um ladrão te pega. Eu digo, existe uma atenção e um zelo dessa pessoa em relação a mim, eu sei. Mas existe uma falta de convicção no Pai de que a gente não pode se privar de tais coisas pelo medo causado pelas circunstâncias e pelas situações. Eu não sei se eu fui clara e se eu consegui fazer você compreender. Mas enfim, que nesse dia de hoje você possa se encher da esperança do Senhor, que você possa louvar a Ele, que você possa dizer aleluia, que você possa consagrar o seu dia a Deus, que você possa consagrar a sua casa ao Pai, que você possa consagrar os seus filhos, o seu esposo, que você possa consagrar o seu trabalho. Eu entro no meu trabalho intercedendo sobre aquele lugar todos os dias. Eu vou da bicicleta. Senhor, consagro aquele lugar, que os teus anjos estejam acampados ali. Senhor, que os teus anjos continuem acampados na minha casa. Senhor, acampe os teus anjos no transporte dos meus irmãos, dos meus amigos. Eu vou declarando. E durante o dia o Senhor vai me lembrando de algumas pessoas, e ali eu intercedo por elas. Às vezes eu mando até uma mensagem, ei, orei por ti hoje, Deus me lembrou de você. Uma pessoa aleatória, do Neida, assim, do Neida. Mas, voltando ao assunto, que a esperança no Senhor seja acesa, viva e permaneça dentro de nós. Porque a vontade do Senhor para mim e para você é boa, agradável e perfeita. E essa tribulação, essa dificuldade, essa situação desafiadora, esses conflitos que tu estás a enfrentar, creia que é para gerar algo extraordinário dentro de você, para que tu sejais instrumento do Pai para outras pessoas que passarão ou que estão passando por tal situação, assim como tu passou. Eu, depois que eu emagreci esses 16 quilos, eu sou um instrumento para influenciar as outras pessoas, que elas também são capazes. É muito além do produto que eu vendo. É vivenciar, validar, exemplificar e instruir. Eu acho que todos nós temos uma expertise, temos um talento, temos uma coisinha, sabe? Que o Senhor gerou em cada um de nós, em que nós temos a capacidade, e se nós tivermos a humildade do Pai em nós seremos capazes de estarmos validados naquilo, pela expertise que foi gerado em nós, as características que foram geradas em nós diante daquela tal situação, para que nós possamos compartilhar com o outro qual é o caminho para que seja menos difícil, menos dor, menos dificuldade, para que seja um processo com menos mazelas que o outro possa enfrentar. Nós sejamos luz de Deus para aqueles que precisam de nós. Que a sua esperança mantenha-se viva, que a porção de fé dentro de você cresça cada vez mais e que esse mês de agosto você possa continuar vendo com os olhos de Deus, que você possa ter os olhos voltados para o alto e ter a certeza que é de lá que vem o nosso socorro, que é de lá, que é do Pai, que vem as coisas que nós precisamos enfrentar todos os dias. Se nós tivermos o olhar voltado para Cristo e saber que eu, sendo filha, eu tenho o DNA do Pai, eu tenho as características dele, eu sou parecida com ele, uau, a gente vai perceber
quão grandes coisas incríveis nós temos dentro de nós. E é preciso que ativemos, que cultivemos e que nos posicionemos para que possamos, que essa semeadura que o Senhor fez em nós, quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, floresça, cresça e amadureça. Pense nisso. Um mês de agosto lindão para você, cheio de coisa boa, com os morangos de amor por aí. Deus te ama. Shalom.